Você quer navegar e levar para o alto mar os seus sonhos? Quer navegar e levar para o alto mar a sua fé? Quer viajar e olhar a linha do horizonte para poder enxergar mais distante o amor infinito de Deus? Navegar e lançar suas redes ao mar e, com a sua fé, avançar para as águas mais profundas? De 16 a 20 de março de 2025, será o momento de consertarmos as nossas redes, fortalecendo os laços que nos unem a Deus. Nós e Deus esperamos por você. Acesse o nosso site www.cruzeirocatolico.com.br e venha navegar junto conosco. Cruzeiro Católico, encontro com Deus em alto mar. Sejam muito bem-vindos ao Propositivo. Olá, começa agora o Propositivo e o tema de hoje é fé, resiliência, superação. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui a Mari de Nadai, artesã. Tudo bem, Mari? Tudo bem, e você, Rosana? Graças a Deus, tudo bem. Que bom. E o João Alberto, filósofo, professor de ensino religioso. Como vai, João? Prazer tê-lo aqui novamente. Tudo ótimo, prazer é todo meu estar aqui de volta, já mais uma vez. Muita alegria estar aqui, muito gostoso. E vamos conversar mais um pouquinho hoje, bons papos. E daqui a pouquinho também vai participar conosco o Edson Durães, ele que promove um cruzeiro católico que tem tudo a ver sobre o assunto de hoje, que é fé. E para falar sobre esse assunto, eu já pergunto, João, como exercitar a fé em tempos de tantas tribulações e incertezas? Pois é, a fé é a afirmação da vida diante daquilo diante da incerteza. Quando pensamos na condição que nós vivemos como seres humanos, a vida, ela nos reserva muitas adversidades. Muita coisa não está ao nosso alcance. Daquilo que nós projetamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos como pessoa, também estamos sujeitos àquilo que é indesejável, àquilo que não foi planejado, àquilo que não foi previsto, mas que pode acontecer. São as chamadas adversidades que a vida nos apresenta. As frustrações, os fracassos, aquelas situações que eu não estou preparado para enfrentar, mas eu preciso enfrentar. É exatamente nesse momento que a fé entra agora como uma força de afirmação. É nesse momento que a fé me impulsiona a continuar vivo, continuar caminhando diante de todas essas adversidades. João falava aqui sobre incertezas, adversidades, momentos não esperados. Você teve aí um momento muito que você teve que se agarrar na fé, né, Mari? O que aconteceu? Tive sim, em 2010, né, eu descobri um câncer de mama. E como o João falou, e isso é verdade. Nessa hora é a fé que impulsiona. Ela vem assim, tipo, mais forte ainda. Na minha vida, pelo menos, veio. E como que você descobriu o câncer? Eu descobri numa consulta de rotina, fiz o exame, ok, não tinha dado nada, mas aí eu tinha um cisto, né, para fazer punção. Aí foi marcado o dia de fazer a punção, e no momento que o médico foi fazer o procedimento, estava por baixo, escondidinho, o nódulo. E foi um susto danado, né, porque nem o médico imaginava. Eu fui para fazer um procedimento e ele descobriu outro. Então, foi um auê na sala, sabe? Foi uma correria. Aí, na hora, ele falou assim, ó, esquece punção que eu vou fazer uma biópsia agora. E depois aí você não tem tempo nem de raciocinar. Olhei no monitor, aquele pontinho branco, e a enfermeira, não, porque tem que pedir autorização. Sabe aquela coisa, parte burocrática? Uhum. Não, tem que pedir autorização, porque não sei o que, tal, que é normal, né? Ele falou, não quero saber, tô com a paciente aqui agora, eu vou fazer agora, se virem. Ele foi, assim, tipo, muito... também, sabe? Assim, acho que tinha pressa, né? O negócio não era legal. No que ele viu ali no monitor, ele falou, não tá legal. E aí já veio a gerente da clínica, não, doutor, pode fazer, tá liberado, pode deixar que eu... E é isso, daí uma semana, 6 dias, já veio o resultado. Na época eu morava em São Caetano do Sul, né? E lá... tipo, é tudo mais fácil, mais rápido, né? Uma cidade mais assim. E aí, aí veio, sim, confirmou o diagnóstico, que era um carcinoma, né? Do que tal. Ô, João, e ela fala aí que recebeu o diagnóstico, né? E a cabeça vem toda aquela preocupação. E como fazer nesse momento? Buscar esperança em Deus? Difícil, né? É uma situação que ninguém deseja passar.
Ninguém deseja receber um diagnóstico de que você está doente, que você está passando por uma situação como essa. E por mais que nós saibamos que isso pode acontecer, ninguém está totalmente preparado para isso. Quando a notícia chega, o susto é inevitável, o baque é inevitável, Nossa. a desestabilidade, você se desestabiliza por completo. Nesse instante é onde entra que é uma habilidade emocional muito interessante, que é o caminho da resiliência. A resiliência está diretamente ligada à fé. Resiliência é uma habilidade da inteligência emocional que está diretamente ligado ao enfrentamento das adversidades. E esse enfrentamento começa pela aceitação da realidade. Que esse é o primeiro passo e, eu acredito, mais difícil. Aceitar. Reconhecer. Colocar os pés no chão. Como eu dizia no começo, ao mesmo tempo que na vida nós temos projetos, sonhos, desejos, expectativas, fazemos 1000 planos, talvez o lado mais difícil de entender é que nem tudo está ao meu alcance. Nem tudo está sob meu controle. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou viajar. De repente, aquela viagem tão sonhada de férias, nossa, vou pegar o avião tal dia. Chegou no dia, por alguma razão que não está ao meu controle, o voo foi cancelado. A frustração é inevitável. Não é? Sim. Pode acontecer. Naquele momento, qual que é a reação? Poxa, vou ficar chateado, vou ficar sentido. Tá, mas a vida continua. É inevitável que eu sinta? Tá tudo bem se eu sentir, tá tudo bem, eu sou humano, faz parte, mas a vida continua. A resiliência aparece justamente na reconstrução desse baque, na reconstrução desse momento tão difícil. Que não tem nada a ver com ser durão, tá? Sim. Fé e resiliência não tem nada a ver com ser durão. O exemplo que eu costumo utilizar, a comparação entre o poste e o bambu. O poste é durão. O poste, ele aguenta pancada, ele aguenta ventanias, ele aguenta muita coisa. Mas se ele se quebrar, ele tem que ser substituído. Apesar dele suportar muita força, muita pressão, o poste é descartável. Olha que interessante. O poste, apesar de tudo, ele é descartável. Se quebrar, tem que ser substituído. O bambu, aparentemente, ele é mais frágil, né? Porque ele é flexível. Qualquer ventinho, ele dobra para cá, dobra para lá. À primeira vista, ele parece até mais frágil. No entanto, tem uma coisa que o poste não tem. Consegue se reerguer. Primeiro, ao dobrar, ele cede à pressão, ele sofre a pressão, mas ele consegue se reestabelecer. É aí que entra a resiliência, que é o desafio. Quando vem a notícia, não foi? E ela consegue se restabelecer de forma melhor, se mais restabelecer, forte. mais forte, mais fortalecido. Mas o bambu pode quebrar. Pode. Mas tem um detalhezinho aí. Se ele quebrar, ele brota. O poste eu tenho que descartar. Que lindo. O bambu brota. E ele brota justamente porque ele passou por esse momento, ele teve que vivenciar toda uma situação de adversidade, onde ele aceita que ele foi mais fraco, mas ele se reergue. Isso é a virtude da resiliência, e que quando pensamos agora na atmosfera religiosa, é o caminho da fé. E você, Mari, a fé? Como você buscou essa fé, a resiliência no seu dia a dia? Eu costumo dizer que desde pequena eu frequentava a igreja com a minha mãe, né, com a família. E eu nunca deixei em nenhum momento que isso me abalasse tanto. Lógico, o susto, igual o João falou, ele vem, é normal. Como todas dizem, parece que abre uma cratera, né? E aí você tem que tirar força de onde? De Deus, né? E nesse momento, a fé, ela aflora mais ainda. Porque eu tenho que me apegar à fé. Porque senão, como que faz? Senão faz igual o bambu, ele quebra, mas depois, como o João falou, ele brota, né? E é onde que vem a resiliência, a força, você busca, né? Eu acho que a gente se agarra aí, se apega aí. E aí eu acho que foi muito mais. Hoje eu tenho muito mais fé, né? A coisa fluiu muito mais. Foi diferente, né? Hoje eu vejo a vida de uma outra forma, não fico com muita coisa assim, me apegando em coisas miúdas, pequenas, que não vale. Leve, né? Acho que a gente leva tudo mais leve. Não sei, eu brinco mais, eu vivo mais, é tudo muito mais intenso do que antes. Tudo ganha um outro sentido, Outro né? sentido. E nós estamos aqui falando sobre fé, nós estamos falando sobre até viagem, né, João? Você falou. Sobre viagens, Na abertura do programa, a gente rodou aqui um vídeo sobre um cruzeiro católico. Eu gostaria que o Guto colocasse novamente, que a gente vai chamar depois o Edson Durães, que ele promove um cruzeiro maravilhoso e vocês vão poder conhecer e saber toda a história.
Você quer navegar e levar para o alto mar os seus sonhos? Quer navegar e levar para o alto mar a sua fé? Quer viajar e olhar a linha do horizonte para poder enxergar mais distante o amor infinito de Deus? Navegar e lançar suas redes ao mar e, com a sua fé, avançar para as águas mais profundas? De 16 a 20 de março de 2025, será o momento de consertarmos as nossas redes, fortalecendo os laços que nos unem a Deus. Nós e Deus esperamos por você. Acesse o nosso site www.cruzeirocatólico.com.br e venha navegar junto conosco. Cruzeiro Católico. Encontro com Deus em alto mar. E participa aqui conosco agora o Edson Durães, ele que promove o Cruzeiro Católico. Oi, Edson, como vai? Tudo bem? Hoje a todos, bem, graças a Deus e com vocês. Aqui tudo em paz também, com muita fé, né, gente? Sim. Com certeza. Edson, nós estamos aqui, queremos que você nos fale sobre esse Cruzeiro Católico. A gente já exibiu aqui durante a chamada, o pessoal ficou tudo encantado. Gostaria que você falasse como é esse Cruzeiro. Ele já está na 15ª edição, é isso? Então, Rosana, eu costumo me apresentar assim, né? Eu sou Edson, estou no turismo há 29 anos. Em 2008 foi suscitado por Deus no meu coração esse projeto Cruzeiro Católico e hoje nós temos a alegria de levar as pessoas para o encontro com Deus em alto mar. O Cruzeiro Católico, Rosana, ele foi, como eu disse, foi suscitado no meu coração em 2008 e aí a gente começou toda a articulação, né, para poder estar fazendo acontecer o primeiro Cruzeiro Católico no Brasil, que foi em janeiro de 2009. Então, tem toda uma história, né, assim, de como... porque um projeto que a gente considera um projeto de evangelização, uma missão, e não simplesmente um passeio, tem todo um cunho ali, né, de católico e de que Deus mostra para a gente de que o projeto nasceu do coração dele, né? Se você me permitir, eu falo sobre a história, né, de como iniciou esse projeto Cruzeiro Católico. Sim, por favor, fala pra gente como iniciou e depois também a gente quer saber quando será, é em março, né? A Mari está aqui, quer saber por onde vai passar o Cruzeiro, se puder falar para nós. Não, maravilha. Então, em 2008, 4 senhoras de uma igreja evangélica me procuraram querendo o Cruzeiro Evangélico que já existia há uns 4 anos. E com isso, eu fiz contato com o pessoal, só que em 2008 não tinha toda essa tecnologia hoje com um preço mais acessível, né, como era antigamente, lá em 2008. E ligações interurbanas, caro, enfim, toda aquela questão de custo. E eu liguei para o pessoal em São Paulo, eles falaram, a gente não comissiona a agência, passa o telefone delas para nós ou passa o nosso para elas. A gente não só faz direto. Oh, ok, tudo bem. Passei para elas o contato deles e tudo, e elas saíram. Aí, 10 minutinhos depois que elas saíram, eu me lembro que eu sou do tempo ainda, né? Eu tenho 58 anos, e no meu tempo ainda tinha um gibi que era do professor Pardal, que ele inventava as coisas e tudo, e acendia uma lâmpadazinha na cabeça dele assim que ele inventava alguma coisa nova. E em mim não foi diferente, né? Eu vi logo uma luz. E aí eu me lembro que eu corri pro computador e registrei cruzeirocatólico.com.br, cruzeirocatólico.com.net, ponto tudo, né? Pedi o pessoal do jurídico nosso para poder entrar também com um processo da registro da marca Cruzeiro Católico junto ao INPI, que demora um tempo, né? Quase 4, 5 anos que demora para aprovação e tudo mais. Então, aí eu fiz isso, e porque eu me lembrei, "Nossa, mas já existe o Cruzeiro Evangélico há 4 anos, já existe o Cruzeiro Roberto Carlos, o Cruzeiro Sertanejo e outros cruzeiros. E nós
né? Eu sou católico apostólico romano e nós temos o maior número de católicos considerado do mundo, está no Brasil, e ainda não tinha o Cruzeiro Católico. Aí fiz tudo isso, né? E esse registro todo, e começamos a fazer um trabalho. Eu me lembro que passou aqui, sou de Governador Valadares, Minas, aqui nem mar tem, né? Mas, enfim, passou aqui o pessoal da banda Anjo de Resgate, e aí eu falei com eles, olha, eu me lembro que o Heraldo, que era junto com o Marcelo Duarte, né, que é o vocalista, que eram os donos da banda Anjo de Resgate na época, né? E aí eu falei recebi primeiro o Heraldo aqui em casa, com pãozinho de queijo, que nós somos mineiros, e falei pro Heraldo, Heraldo, vamos uma parceria e tudo. Ah, não, Edson, eu não vou fazer, porque a gente entra nos projetos, eles crescem, a gente fica para trás. Disse, não, mas vamos conversar e tudo. Não, ele já foi categórico falando que não. Aí eu falei, mas você tem também, né, parceiro seu, é o Marcelo Duarte. Podemos conversar juntos? Não, não adianta, porque eu já vou definir que não. Aí eu falei, olha, eu sempre, né, peço a Deus, né, que ele me dê pelo menos 0,5%, porque ele deu ao rei Salomão, que é sabedoria. E palavras de ciência também, né? Aí eu falei, mas aqui, eu posso só ir até o evento de vocês? Porque eu sou muito fã da banda, gostaria pelo menos de assistir lá o show, eu posso? Aí já pensando em conversar com o Marcelo também, né? Aí, ok, fui, e já peguei um cinegrafista para ir junto comigo. Cheguei, quando eu conversei com o Marcelo, de primeira, o Marcelo falou: olha que bom, Heraldo, vamos entrar no projeto? Aí o Heraldo já falou: não, não vamos, não, que não sei o que e tal. Enfim. Aí o Marcelo falou assim: vamos fazer o seguinte, eles estão aqui com o cinegrafista, vamos gravar e a gente autoriza depois, o Heraldo, eu converso com você e a gente combina se vai ou não vai. Eles não vão usar o material nosso para divulgação sem que a gente aprove, né? Ok, tudo bem, foram embora e tal. Enfim, depois aprovaram e foram, e também veio depois, a gente precisava de outros missionários bem conhecidos nacionalmente, o Ironis Spudaro, que é um ícone, né, da renovação carismática nacional, um pregador que hoje é conhecido nacional e internacionalmente. Enfim, e aí depois o padre Evaldo Trevisan, que a gente fez uma parceria de divulgação na rede Século XXI. Veio a Rita Maria também, que é apresentadora do programa Mulher.com, para fazer, apresentar, né, as atrações a bordo, entrevistas e tudo. Veio também o Eros Biondini, né, que hoje ele é missionário católico e político, né, e ele tem mais de 150 músicas, uma grande maioria conhecida nacionalmente. Então, formou o time, a equipe de missionários que iria participar do primeiro Cruzeiro Católico. Só que aí, tudo definido para sair o primeiro Cruzeiro Católico em janeiro de 2009, eu sei que a gente não deve pedir sinal para Deus, mas foi inevitável, né? Eu falei para Deus, Senhor, o Senhor me dá um sinal de que realmente esse projeto nasceu do seu coração e que literalmente nós vamos te ajudar a pescar mais almas para o seu reino. Mas eu ainda fui mais incisivo. Eu falei, Senhor, mas olha, eu sou muito lento para entender sinal. Só manda um sinal bem forte aí para mim, viu? Ok, navio, né? Zarpou de Santos, e 2 horas de navegação a gente tinha pegado uma das cabines transformada em capela. E lá dentro ficava o ostensório com Jesus sacramentado, e o pessoal, né, atendendo ali o Ironi, o padre Evaldo, atendendo o pessoal, né, que ia até lá em oração e tudo. Aí, daqui essas 2 horas e pouco que navegando, acendeu uma lâmpada vermelha na cabine do comando do navio, falando que tinha um foco de incêndio lá dentro. Aí foram lá 2 pessoas da brigada de incêndio,
chegaram, a gente estava lá, ó, o coordenador, é o Edson, tudo. Olha, vocês são católicos, a gente sabe que católico acende velas, né, e tudo, nos momentos de vocês e tudo, mas aqui dentro não pode. Não, mas nós não acendemos vela. A gente sabe disso, tem consciência. Aí eles deram uma olhada superficialmente, não acharam a vela acesa. Aí, ok, continua ali, atendendo o pessoal e tudo. Mais umas 3 horas de navegação, volta novamente. Aciona lá na cabine do comandante, falando que o foco de incêndio voltou na cabine, transformada em capela. Aí mandaram 4 pessoas da brigada de incêndio. Aí eles fiscalizaram tudo, levantaram o colchão, tiraram todas as gavetas, armário, cofre, tudo que tinha dentro da cabine eles tiraram, procurando o foco de incêndio que estava lá dentro, que era a vela acesa. E aí viram novamente que não tinha, foram embora. Aí, poucos minutos, nós reunimos, eu, Iroli, o padre, e ali em oração, né, e tudo, para ter o discernimento, veio aquele sinal que eu pedi para Deus. Tinha fogo, sim. Era o fogo do Espírito Santo que estava abençoando o projeto do Cruzeiro Católico. Então, assim, um sinal mais forte do que esse, realmente não precisava ser mais forte, né? E é isso, é hoje o Cruzeiro Católico. É uma missão para nós, né, nesses 15 anos. E tem depois também um motivo muito forte de como nasceu, eu já contei. Tem um segundo, o porquê eu me mantenho firme nesse projeto que foi suscitado no meu coração. Vai levar essa missão adiante. Então, o que acontece? O Cruzeiro Católico, ele, nesses anos, eh, ele vem, casais têm se dado a última chance, têm voltado com matrimônio restaurado. Várias pessoas, Deus tem usado os missionários para proclamar cura, libertação, né? Enfim, é muito forte. E comigo, novamente, não seria diferente ser tão forte como o primeiro sinal. Era o segundo ano do Cruzeiro Católico. Eu me lembro que estava a bordo também, nesse segundo ano, o padre Reginaldo Manzotti, o padre Christian Shankar, né? Tinham nomes assim muito conhecidos, né, nacionalmente no meio católico. E a minha esposa, ela tinha sido cometida de um câncer. Eu agora eu falo com mais naturalidade. Antes eu não gostava nem de falar o nome dessa doença, né? Mas aí a gente vai, a espiritualidade vai ganhando os upgrades, né? Vai crescendo. E aí um missionário a bordo falou assim para mim: Edson, Deus pediu para eu falar com a sua família quando vocês estiverem os 4 juntos. E eu tive a graça de levar a minha família. Eles já foram em algumas edições, ainda não tinha ido, mas eles foram no segundo ano. E aí o Edson, o humano, falava mais alto, né? Missionário, ele sabe que a gente coordena o trabalho, talvez ele queira, né? Enfim, é o humano gritando, é horrível, né? Infelizmente. Aí, ok, passou eu e minha esposa, Edson, cadê seus 2 filhos? Aí, outro momento, eu, minha esposa e a filha, Edson, cadê seu filho? Aí teve um momento que eu já estava indo para o local do teatro, onde acontecem as atividades católicas, que lá tem, né? Diariamente tem a Santa Missa, pregação, grupo de oração, terço, adoração ao Santíssimo e shows católicos, né? Acontece na parte da manhã e à tarde, à noite é livre para o entretenimento todo de lazer, saudável lá, né, com a família. Aí minha esposa acometida do câncer, eu passo os 4 juntos, faltando 10 minutos da inicial, Edson, vocês 4, é agora. Não, não posso, porque vai começar agora. Não, não, é 5 minutos, Deus pediu para falar junto com vocês 4, então vamos aqui. Entramos, e ele, nessa época ele hospedou na cabine junto com o padre, né, com toda humildade, né, de compartilhar e tudo, e o acessório ficava lá também, né, também nessa cabine lá, que era do padre, com
com esse missionário, e aí ficou perfilado eu, minha esposa, meu filho e minha filha. Ele veio fazendo uma oração, mas tão forte que eu senti assim, o cabelo, né, o último fio ali, né, naquela unção ali, enfim, ele veio fazendo a oração em mim. Quando ele fez a minha esposa e passou, foi para os meus filhos, grita o humano do Edson de novo: "Ah, ele não sabe que é a minha esposa que foi acometida, né, dessa doença". Só que aí, Rosana, ele volta, depois dos filhos, somente nela. Ele volta somente nela e fala assim: "Você tem isso, isso, no lugar tal, tal. Você já foi no procurou médico tal, 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 já fez exame tal, tal, tal", tudo com detalhes. Aí ele pega e vira e fala: "Olha, é por causa desse projeto de vocês, Deus está mandando te dizer que para a maior honra e glória dele, você está sendo curada agora". E isso passaram-se já 13 anos que a minha esposa, depois do cruzeiro, lá em 2010, né, ela não sente nada, já foi no oncologista, já fez exame, já fez tudo e desapareceu. Então, foi a mão de Deus, né, porque não é o missionário, é Deus que faz acontecer, o prodígio, o milagre daquele que principalmente tem fé. E então hoje eu digo que cruzeiro católico, né, não é simplesmente uma viagem marítima, a gente não, é uma missão. É uma missão, se tiver o número de pessoas que forem ao cruzeiro, ele vai ser realizado, porque a gente já sabe que Deus já me mostrou, pelo menos para mim pessoalmente, para minha família, pelo menos 2 vezes, de que esse projeto nasceu do coração dele. Então, Antes se você tinha vontade de ter esse projeto, hoje é muito maior, então. Não, com certeza, Isso. porque ele passou a ser a missão, né. Porque o que que, a gente estava falando, só de complemento, por exemplo, porque, hoje no meio do turismo religioso não, perdão, os profissionais de turismo normal, é dito que um passeio rodoviário chega a 75% de satisfação, o aéreo 85%. Mas o único passeio que chega a 98% de satisfação é um passeio marítimo, porque realmente a bordo do navio você tem, por exemplo, esse de 2000 agora e 25, de 16 a 20, o 16º ano, vão fazer no MSC Civil. O que que tem nele? 4.500 hóspedes, 2.500 de tripulação. Então tem 3, 4, 5, 6, 7.000 pessoas a bordo. São 19 andares, tem 12 bares, que lá tem cada um bar com música ao vivo, à noite, com ritmos diferentes. Tem jazz, sertanejo, samba, e vai, né, os outros que tem. Tem um teatro que fazem espetáculo estilo Broadway, aqueles musicais estilo Broadway, fantásticos. Tem piscinas, tem 7 restaurantes. O jantar à noite você tem o garçom e ajudante do garçom, tem entrada, prato principal, sobremesa. Então, assim, tem academia de última geração. Então, tem assim, o que que a gente faz? Imagine que se você tem um equipamento turístico, que é o navio, né? E proporciona esses 98% de satisfação. Agora, quando você alia a tudo isso, a espiritualidade, é só, é só a pessoa que vai um dia estar a bordo junto conosco, ela vai conseguir entender o quão importante isso vai ser para a vida dela. Tem pessoas lá, Rosana, você tem ideia, que estavam afastados da igreja, voltaram para pastorais, voltaram e passaram a ser ministros ordinários da Eucaristia.
Durante Então, esse assim, tempo já tiveram muitas pessoas que foram e quiseram voltar novamente. ó, nós tem um casal que está indo agora conosco pela 13ª vez. Tem outros que estão indo pela 8ª, outros 10ª, outros 5ª vez, outros segunda. Então, assim, o pessoal, o entretenimento é fantástico, mas a experiência de manhã e à tarde, participar de todas as atividades católicas, as pessoas saem dali, eu diria até as baterias espirituais recarregadas. E nós já tivemos, para você ter ideia de como isso vai ser de 5 dias, tivemos já também roteiros com 8 dias fazendo Argentina e Uruguai. Aí, além da espiritualidade, você desce na Argentina, vê a cultura, você vai ali no Senhor Tango, no tango, espetáculo fantástico que tem, com o jantar. Enfim, você conhece toda a cultura. A gente foi já no. Fizemos os passos do Papa Francisco, né, de criança até ele ser papa, a casa onde ele nasceu, o bairro, aonde ele fez a primeira comunhão, aonde ele ia ali também no confessionário de madeira que eles reformaram agora, ele recebeu o chamado dele para o sacerdócio, vai aonde ele foi bispo, vê ali em frente ao parlamento argentino, onde acontecem ainda as manifestações que o Papa Francisco ia ali, né, quando ele era bispo, enfim. Então, já fomos também em um bairro próximo ali de Buenos Aires, que chama Luján, onde tem um santuário fantástico de Nossa Senhora de Luján, que é a padroeira da Argentina. Enfim, a gente faz de forma que a gente alia a espiritualidade, o lazer e a cultura, né? Então, essa de 5 dias mesmo, que é mais em conta, nós já tivemos pessoas que trabalham como secretárias do lar e que têm ali um salário mínimo e tiveram, né, a oportunidade, não uma, mas eu sei pelo menos 3 casos. Então, quando você Ou seja, é quer, bem acessível nesse caso. E tem. neste cruzeiro que vai ter agora em 2025, quais são os pregadores, quais são as atividades que terão? Então, ó, nós vamos ter a benção de ter 2 sacerdotes, né? Um é o padre Antônio Maria, que ele reza o terço, né, diariamente lá na TV Aparecida. Enfim, ele é muito conhecido. É uma pessoa de uma simplicidade. Ele já foi, eu acho que eu não vou falar o número não para não errar, mas em vários cruzeiros do Roberto Carlos, ele celebra a missa a bordo. Ele até me contou, assim, de forma rápida, que o Roberto Carlos, quando ele é o terceiro, o quarto ano que ele tinha ido, né, no cruzeiro lá do Roberto, aí ele tem uma humildade, e falou assim: Roberto, ô meu filho, será que você deixa eu tirar uma foto com você? Aí o Roberto virou para ele, né, e falou assim: ô padre, não, peraí, padre, vamos organizar aqui. Quem quer tirar uma foto sou eu com o senhor. Então vem aqui, que vai ser um prazer, vai ser meu. Aí o padre foi, aí tinha uma luz forte atrás lá que estava ofuscando a hora da foto. O Roberto falou assim: não, não, padre, peraí, padre, vamos tirar virado para aqui, porque aqui é melhor, a luz não vai nos atrapalhar ali. Aí o padre conta isso, né? Que hoje ele tira a melhor foto com cada um que chega até ele, porque alguém se preocupou com o mínimo detalhe para que ele tivesse uma boa foto, né? E ele faz isso com todo mundo. Então, a pregação fantástica. Vamos ter também o padre Rogério de Mello, que ele é de Praia Grande, uns 25 minutos ali de Santos. E vamos ter também como missionário, cantor católico, o Dunga, que foi 30 e tantos anos da Canção Nova, né? Hoje ele tem o programa dele na Rede Vida, o Acredite, e também junto com o padre Marcelo Rossi, como que é o nome? Batismo de Fogo.
Temos também a Adriana Arides, né, que canta Qual é a Chave, muitas outras músicas conhecidas. O Braz Oz, que é um missionário da Canção Nova. Vamos ter também a bordo lá o Marcelo Pereira, que tem um projeto que chama Na Escola do Sofrimento. É fantástico, fantástico esse trabalho que ele faz. A Priscila Xavier também, que trabalha a autoestima da mulher. E também não sei se eu podia falar aqui, que nós vamos ter a presença também da Rosana, enquanto É verdade, vamos estar lá nesse cruzeiro, Que vou legal. mesmo. vida fazendo uma cobertura de uma Isso. reportagem pós-Cruzeiro Católico. Desculpa Sim, se eu vai não ser uma podia falar, experiência tá? Mas aí incrível. Não, já é deu claro, pode spoiler aqui, falar né? sim, que a gente pode falar sem problema nenhum. Vai ser um prazer. Eu tô louca para ir, para conhecer, viver essa experiência lá com vocês. Edson, aproveitando, por quais locais o cruzeiro irá passar? A Mari está aqui curiosa, eu tenho certeza que o pessoal de casa também quer saber. Então, o cruzeiro, a gente sempre sai de Santos por conta da logística, de aéreo, né? Porque nós temos pessoas agora, e já tivemos em outros anos, que vêm do Amapá, Rio Grande do Sul, Amazônia, São Paulo, Minas, Paraná, do Brasil todo. E aí São Paulo tem a logística melhor de chegada de voos. E aí a gente sempre faz saindo de Santos, vai fazer Santos, vai para Búzios, depois vai para Ilha Grande, tudo no Rio, e volta para Santos. Só que tem um detalhe, ô, Rosana, que eu sempre digo para o pessoal, gente, veja bem, quando o cruzeiro é um mini cruzeiro de 5 dias, se sou eu, que eu já fui esses 15 anos a bordo coordenando os trabalhos, eu focaria ficar no navio. Por quê? Você demora umas 2, 3 horas para descer, 2, 3 horas para voltar, e fica 2, 3 horas em terra. E esses dias que você fica a bordo do navio, ele talvez falte mais um dia ainda para você conhecer toda a estrutura do navio. Então, eu daria uma dica: usufrua de tudo que o navio te oferece e depois você volta com calma. Ah, mas eu quero descer em Búzios lá. Tudo bem, não tem problema. Entendido, então, já fica a dica, né? Vou seguir. Aproveitando, deixa uma mensagem, o contato para quem quiser entrar em contato com você e já reservar também essa viagem. Então, vai ser uma alegria poder receber você que está nos assistindo agora a bordo do 16º Cruzeiro Católico, esse projeto realmente de um encontro com Deus em alto mar. Venha participar do retiro espiritual em alto mar e leve sua família, porque assim você pode, né, aliar a espiritualidade também, o lazer com a sua família a bordo de uma estrutura fantástica. De 16 a 20 de março de 2025, né, com todos esses missionários aí. E se você quiser ter um pouco mais de informação, eu diria que é melhor acessar o nosso site, que é o cruzeirocatólico.com.br, porque lá você vai ter todas as informações, é só nos chamar que a nossa equipe vai ter todo o carinho de estar recebendo cada um de vocês nessa nossa missão de evangelizar em águas mais profundas. Muito obrigada, Edson, pela participação e vai ser um prazer poder estar aí com vocês. Tenho certeza que a gente vai poder mostrar momentos lindos, né, de evangelização, testemunhos importantes, que eu tenho certeza que o Cruzeiro promove tudo isso e vai ser muito bom mesmo. Eu agradeço imensamente pelo convite e você também está convidada a participar com a gente aqui outras vezes, tá? Ok, gratidão a todos aí, tá? Que Nossa Senhora dos Navegantes, a padroeira do Cruzeiro Católico, possa nesse dia estar cobrindo a todos com o manto sagrado, livrando de toda e qualquer investida do inimigo na vida de vocês. Amém, que assim seja. Obrigada. Mari, voltando aqui, qual é a sua santa de devoção? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, né? Sim. E você está organizando lá agora, promovendo uma campanha para as mulheres com câncer. Como que é essa campanha para Outubro Rosa? Campanha, começou já há 3 anos, né? Esse ano é a 3ª edição.
o padre Fernando, esse ano ele quis antecipar um mês antes, porque geralmente a gente faz no mês de outubro. Ele falou, não, vamos começar antes. E tá chegando o lenço, assim, direto, todo dia. E é uma campanha, a gente acaba procurando uma instituição. Esse ano a gente está com 3, né? A unidade de radioterapia, Hospital de Base e o Alsta. São as instituições que vocês irão entregar. É porque chega muito lenço, então acho que é interessante estar distribuindo um pouco, né? Porque senão fica muito para uma instituição. Ô Mari, aí você tá recebendo lá lenços, chapéuzinho até para criança Para também, criança né? chega lenços, turbantes, chegou bonés, chapéuzinho de crochê, muito fofo também. O que significa cada adereço desse para uma mulher que está vivendo essa fase da vida? Olha, eu acho que proteção em primeiro lugar, porque quando cai o cabelo, né, o couro da cabeça, o couro cabeludo, ele fica exposto. E aqui nessa cidade, por exemplo, Rio Preto, né, eu vou falar, é muito quente. Então elas têm que proteger, sim. E é uma forma também de, talvez, não ficar muito exposta, né? Eu acho que esse adereço também vem também para levantar um pouco a autoestima da mulher, né? Porque você já fica numa fase tão debilitada, tão assim desmotivada também, né? E o lenço, esse adereço, o chapéu, ele vem complementar e ajudar um pouco na autoestima. Correto. Ô, João, Com certeza. e a fé? Como que a prática da fé diária, ela pode ajudar na resiliência, a você ter mais resiliência? O que você deve fazer no dia a dia? Ela é um estímulo extremamente necessário, né? Porque diante das adversidades, e eu coloquei aqui que nós enfrentamos, vem a finitude. Nós somos seres finitos. Como seres finitos, nós, em algum momento, esgotamos. Nós ficamos esgotados. É quando você se depara diante da situação que... Bom, a gente tem uma certa dificuldade para poder aceitar isso, né? O primeiro passo é exatamente esse. É aceitar e reconhecer a finitude humana. Quando falamos da fé, uma coisa que eu estava aqui falando sobre a cura, ouvindo aqui o testemunho, eu estava lembrando também de algumas passagens do Evangelho, e uma coisa que me chamou muita atenção. A cura pela fé acontece quando, antes de qualquer coisa, existe uma aceitação e um reconhecimento de que aquela realidade existe. O que, humanamente falando, é muito difícil. É difícil aceitar? É muito difícil aceitar. Pelo contrário, a primeira resposta que o ser humano tem é negar. Tanto é que quando falamos sobre as adversidades, né? É muito comum eu ouvir expressões, até expressões religiosas do tipo, acha? Não, de jeito nenhum, Deus põe a mão, Maria passa na frente. Não, isso não pode acontecer. Não, você não pode pensar assim, porque se você for Você pensar viu assim, ele você falando atrai. ali? Agora eu posso falar. Antes eu não gostava nem de falar Eu do não nome. gostava nem de falar, exato. É próprio do ser humano ter dificuldade para aceitar, para admitir, para reconhecer que isso é real e que isso pode acontecer. Ingenuamente, alguns até procuram, às vezes a igreja procura a fé como uma espécie de redoma. Vai me proteger. Eu tô aqui na igreja, isso não vai acontecer comigo. Muito pelo contrário. Nós somos seres humanos e como seres humanos estamos sujeitos a tudo isso. Uma vez eu estava na sala de aula, eu brincava com os meus alunos, eu perguntei para eles, gente, quem é que tem medo de morrer? Aí vários levantaram a mão. Eu falei, mas por que vocês têm medo de morrer? Ah, mas gente, vocês são vivos. Aí eles olharam assim, como assim? Vocês estão vivos, não estão? Então vocês estão prontos para morrer? Só pode morrer quem tá vivo. Sim. Aí eles começaram a se olhar assim, credo, professor, não fala isso não, gente. Quando fala que só pode morrer quem tá vivo, é porque o fato de nós estarmos aqui no mundo, seres vivos, nós estamos sujeitos a tudo aquilo que o mundo nos oferece, incluindo aquilo que não desejamos ter, e que mais cedo ou mais tarde nós seremos desafiados, nós vamos enfrentar isso. Você tá preparado? Você já aceitou? Você já reconheceu? Esse é o primeiro passo. E é o mais difícil. E fé é algo que só existe de fato quando esse primeiro passo, ele é dado. Você consegue reconhecer, você aceitou que isso é uma realidade? Fui diagnosticado com uma doença, câncer. Primeira reação, negação. Qual que é o passo mais difícil? A Mari pode falar isso. É aceitar. Aceitar, querer saber o porquê. Vem muitas perguntas. Muitas questões. É uma ao mesmo briga com tempo. você mesmo, não é? Uma briga. E Exato. com Deus também, né? Porque eu acho que no momento que, por exemplo,
Eu descobri de surpresa. Não imaginava, né? Fui para fazer um procedimento, descobri outro. Ah, você sai dali, sabe, transtornada. Eu estava na minha pausa de horário de almoço do meu trabalho, quando eu fui fazer o procedimento. Aí voltei para a clínica e fui falando com Deus, brigando. Brigando, assim, né? Ó, gente, é uma forma de falar mais. Mas eu chamei ele para conversar e eu voltei, porque era perto. É literalmente uma questionando. DR. A gente o chama tempo tive uma todo. DR. Quando eu voltei, para ir na clínica, eu fui a pé, porque era perto do centro, e tinha a linha do trem que atravessava, né, São Paulo, e aí eu passava por baixo, assim, de um túnel. Para voltar, eu tinha outra alternativa, tinha um viaduto. Eu falei, não, eu vou por fora, porque eu vou falando com Deus. E aí eu gesticulava naquele viaduto, carro indo, carro voltando, né? Falei, ela tá louca, é uma mulher louca passando no viaduto falando sozinha. Mas na verdade eu tava falando com Deus, né? Aí os porquês, por que comigo, por que... Aí depois eu entendi, por que não eu, né? Por que eu e por que Exato. não eu? Aí entra a resiliência, né? Por que não, né? É a aceitação, na verdade, né? E aí é o que a fé, mas além da fé, você tem uma outra coisa que você tem que ter, confiança. Sim. Não adianta, eu falo, tem que ter fé, mas se você não ter confiança, né, que aquilo vai acontecer, que você vai receber a cura, Toda essa não fé resolve, que você tem confiar hoje, também. toda essa fé que você tem hoje já existia antes ou foi depois que você passou por esse problema, você percebeu que a sua fé era maior? Já existia antes, existia. só que ela aumentou mais ainda. Aumentou. E além de tudo, confiança. Ela saiu Eu transformada. Saí, e ali a confiança também entrou junto, elas caminham junto. Porque eu tinha um amigo, ele falou assim, ó, não adianta ter só fé, tem que confiar. Sim. Ô, João, eu fiz essa pergunta para ela porque muitas pessoas, às vezes, é preciso passar por necessário, determinada sim. situação para reconhecer a fé. Por que isso acontece? Precisa a gente passar por um deserto, né? Como se a gente estivesse Sim. atravessando um deserto, sabe? Você se vê ali naquele... E é um momento só teu, que não tem ninguém assim que vai tomar a tua dor, vai pegar a tua dor, vai viver a tua dor naquele momento. Que É uma coisa muito pessoal, é tua, né? algo que eu... Bom, isso é uma coisa que eu discuto muito no dia a dia, inclusive com os meus alunos também, é que nós fomos muito mal educados quando aprendemos a ver o sofrimento como algo ruim. Uhum. E o sofrimento não é algo tão ruim assim. Ele é desagradável. Sim, o sofrimento ele é desconfortável. Mas o sofrimento também é humano e ele tem muito de amadurecedor. Às vezes eu brinco com as minhas alunas, falo assim, meninas, vocês conseguem se imaginar namorando um garoto, namorando um rapaz que nunca levou um não da mãe dele? Que nunca levou uma nota baixa, que nunca se frustrou na vida? Vocês conseguem imaginar isso? Pelo amor de Deus, professor, Deus me livre uma coisa dessa, eu não tô... Vocês entenderam o que eu tô falando? Aquele que se frustrou, aquele que tomou toco, aquele que levou bronca, aquele que levou não, aquele que se decepcionou, é aquele que alcança o caminho da maturidade e é aquele que se fortalece Mais e vira gente. preparado, né? Ele fala, e vira gente. É, isso. Aquele que nunca sofreu, aquele que nunca levou um tombo, aquele que nunca levou uma notícia inesperada, é aquele que não virou gente. E não amadureceu. E a fé passa exatamente por esse caminho. Ó, você falou de confiança. Uhum. Eu utilizo muito essa sala de aula também. Vamos pensar assim, na vida de um empresário. Qual que é o pior pesadelo que existe na vida de um empresário? Qualquer empresário tem ojeriza de pensar que isso pode acontecer. Falência. Falência. Curiosamente, os melhores empresários que eu conheço já faliram 2, 3, 4, 5 vezes. Aí veio a resiliência. É aí que vem a resiliência. Porque a falência, o sofrimento, estimula essa resiliência que vai se fortalecer. E aí acontece algo muito interessante. Num dado momento, você falou isso. Eu começo a encarar a realidade de forma mais leve, de forma mais serena. Eu não preciso sofrer tanto. Grande parte desse sofrimento que eu tinha lá atrás, na verdade, nem era um sofrimento real. É um sofrimento que eu mesmo acabei criando, porque eu era incapaz de aceitar que isso estava acontecendo. Eu não queria me aceitar. Eu não queria entender o que estava acontecendo e isso me levava quase que um inferno existencial. Hoje eu aceito, eu reconheço, consigo encarar de forma mais leve. Começa a levar com mais leveza. Muito mais leveza. Olha que interessante, nos evangelhos, estava citando aqui agora há pouco, todas as passagens de cura, quando Jesus cura alguém, ele nunca disse, eu te curei.
A palavra é: vai em paz, a tua fé te salvou. Isso. Olha, é muito forte isso. Jesus diz: a tua fé te salvou. Isso mesmo. Só que as pessoas que vão até ele para buscar a cura são pessoas que passaram por um processo interno de briga consigo mesmo, de autoaceitação, de Conflitos, encarar a né, realidade, internos. conflitos internos, de autossuperação mesmo, ter que superar a si próprio para poder chegar a esse caminho da cura. Eu costumo dizer o seguinte: fé não é um mar de rosas. Muito pelo contrário. Fé é aquela experiência que você vivencia quando você experimenta o seu pior pesadelo. Tá? Uhum. Fé é aquela experiência que você vivencia e que você amadurece quando você enfrenta o seu pior pesadelo. E qual que é o seu pior pesadelo? Aquilo que você mais tem medo de enfrentar. Falei do empresário? Poxa, qual que é o pesadelo do empresário? Falir. Mas os melhores faliram. É bem essa experiência mesmo. É preciso ter fé para poder superar, Na verdade, não é que é preciso ter fé. A experiência exercitar. estimula e fortalece a fé. Uhum. Perfeito. Ô Mari, e você com a sua campanha vai até quando? Vai. E o que significa essa campanha para você? Então, vai até dia 27 de outubro. Significa, quando eu descobri o câncer, né? Já tem 14 anos, né? Esse ano está completando 14 anos. E eu sempre quis fazer algo por essas mulheres que estão passando por esses momentos difíceis. E aí, queria ajudar de alguma forma. Aí lá na paróquia eu tive o suporte do padre, né? Há 3 anos atrás era o padre Zezinho. E aí ele aceitou, ele topou a gente fazer a campanha. Então isso me deixa muito feliz, com muita satisfação, porque aquela mulher que está recebendo esse lenço, né? Esse mimo, ela já vai receber esse lenço com amor. Porque quem está doando já está colocando naquele lenço, naquele turbante, no chapéuzinho da criança, ele já está colocando amor. E do outro lado, quem recebe, já recebe com esse afeto, esse carinho, e saber que elas estão sendo olhadas também, estão sendo protegidas, e tem alguém também se preocupando com cada uma delas. Que isso, só quem passou por isso, fez a quimioterapia que eu fiz, perde os cabelos, a gente sabe, assim, o mínimo de gesto, o quanto é importante pra gente. Não precisa ser grandes coisas. Um lenço mesmo, nossa, isso te enche Você de uma disse, né, que alegria. sempre queria fazer algo pelas pessoas e foi através, né, dessa situação, dessa superação que você conseguiu. Sim. Hoje você é artesã. Quais são as peças que você produz? Eu produzo enxovais de bebê, enxoval de noiva, de casa, né? Quem quiser conhecer mais o seu trabalho? Sim, Mari Denadai Bordados. E é só me ligar. Depois não sei se você vai deixar o... Acho que não precisa, vamos procurar nas redes sociais. Ó, @Mari Denadai, já colocou aqui, tá colocando. Vamos lá. Ô Mari, quer deixar uma mensagem, algum recado? Fica à vontade. Vou deixar uma mensagem para agora no mês de outubro, para as meninas se cuidarem mais, se olharem mais, se tocarem mais, né? A campanha, muitos falam, outubro, rosa, tal. Mas não é, acho que tem que ter um mês mais chamativo, que chame a atenção, assim, agora um como mês de setembro conscientização, amarelo, né? É um mês de conscientização para as meninas se cuidarem, procurar fazer os exames. E às vezes demora, mas sai, uma hora você consegue e quanto antes melhor, né? A cura vem muito mais rápido e o sofrimento é menor. Enfim, é isso que eu... Você tem sido exemplo para muitas pessoas, né? Isso... Sim, graças a Deus. Graças Acredito a Deus, que sim. né? De uma forma positiva. Forma positiva. Nunca baixei a cabeça para a doença, porque eu falei, alguém tem que sair vencedora nessa luta e eu optei por mim. Então... Eu não posso me entregar, né? Não posso me entregar. Eu chegava em casa, vou contar uma historinha, pode? Isso, fica à vontade. Eu chegava em casa, logo no início que eu descobri, eu tenho uma filha, meu marido, eu morava lá em São Caetano, e aí eu chegava do trabalho, eu chegava ele com aquela cara, assim, parece que ele estava mais doente que eu e minha filha também. Falei, gente, isso não está certo. Chegava no outro dia, é a mesma coisa, umas 7 e pouco da noite. Aí um dia eu falei, bem que os dois na sala, vamos conversar?
Vem cá. Eu falei, olha, eu não quero chegar aqui todo dia e ver vocês com essas caras. Pelo amor de Deus, o problema é meu, né? Eu que estou passando por esse momento, mas vocês com essa cara, com esse jeito, vocês não vão estar me ajudando em nada. Pelo amor de Deus, não fica desse jeito. O problema está aí, a situação está aí, vamos enfrentar junto, mas de cabeça erguida. Porque vocês não estão me ajudando dessa forma. Minha filha saiu cantando pro quarto. Meu marido assobiando pro banheiro, que é da mamãe. Aí eu fiquei sozinha na sala, tipo, olhando pra parede. Eu falei, ai, meu Deus. E agora? Enfim, deu certo. Aí mudou. fluiu depois. Todo mundo mudou. Parece que muda tudo, sabe? O universo, né? Tudo em volta muda, né? Fica mais leve. E tem muito assunto, tem muita... Eu falo assim, nos momentos que a gente passa por problemas difíceis, também a gente tem que ter essa leveza de tirar as piadinhas, brincadeiras. Nossa, Sim, tem muita tem que coisa. descontrair, né? Tem. Você não pode levar a vida muito assim, sabe? Muito séria ali. Ai, tô morrendo. Ai, isso. Não. É isso que a doença quer, né? Ela quer que você fique ali, ó, enroladinha no caramujo, pra ela... Então é isso que eu falo para as meninas. Não fique assim. Pois é. Aproveitando a oportunidade, vou fazer uma sincronia aqui agora com o calendário, entre o calendário religioso e essas comemorações que temos hoje. Estamos no mês de setembro, Mês da logo Bíblia. chega o Natal, Sim. festa onde celebramos o nascimento de Cristo. Mas até chegar no Natal, nós passamos por uma trilogia de meses de conscientização. Sim, e muito importante, né? Setembro é o mês Importantíssimo. amarelo, prevenção ao suicídio. Outubro, Outubro rosa, rosa. câncer de mama. E colo de útero, Colo né? de Também. útero. É. Novembro é o mês Novembro. azul. Mês azul, O mês câncer de azul próstata. do próstata. Ou seja, nós temos uma trilogia agora de conscientizações que são conscientizações mais do que merecidas. Sim. Porque cá entre nós são situações temidas, são temas muito sensíveis, É Tá. verdade. muitas vezes até tabu. Vou dar um exemplo, falei isso agora, o Setembro Amarelo, o suicídio. Para muita gente é até um tabu falar sobre isso. Tamanho é o temor que existe. Mas é uma conscientização necessária, primeiro porque existe, tá aí. A gente sabe que existe, e não é pouco. Segundo, porque isso lida diretamente com aquilo que nós estamos conversando, com a questão da resiliência. A resiliência é exatamente um instrumento que vai ajudar você a enfrentar e atravessar, fazer toda essa travessia de uma forma saudável, porque afinal de contas a vida continua. Né? Vamos pegar o seguinte, talvez qual que é o desafio quando você é diagnosticado com câncer, que é uma doença tão temida? Apesar de tudo, a vida continua. Você tem que viver. Não pode se entregar, continuar vivendo. Esse é o desafio. E outra, entender que isso não é o fim do mundo. E não é um caso isolado, né? Não é um A partir caso do isolado. momento que tem a conscientização, você começa a ver os Exato. exemplos, Você os não é o casos de primeiro, superação. você não Isso. será o último e certamente você nem é, talvez nem seja o mais agressivo. Assim como você, tem tantas outras pessoas e olha, você tem uma oportunidade gigantesca de poder criar agora um elo, criar laços com outras Nossa, pessoas que isso. compartilham Quando essa eu mesma descobri, realidade. assim, foi tão... A gente não imagina que vai acontecer Sim. com a gente, que é só no vizinho. É. E eu não sabia nada também de câncer de mama, porque a gente nunca teve E é casos muito na família. aprendizado, não é? Sim, e eu nunca sabe, assim, não imaginava nessa situação e o quão grande é o problema, tudo que envolve. Aí depois você vai para a internet, a médica te fala isso, aquilo, o que tem que fazer, sabe, o tratamento em si. Eu falava, que é quimioterapia? Como que é isso, né? Você não sabia, eu não sabia nem que As que era fases, as cores, injetável. né? Eu nunca tinha visto. Então, é um aprendizado também ao mesmo tempo. Sim, você sai totalmente Tudo- transformado. essa É experiência. muita coisa, né, ali. Aí, só que eu não ficava muito olhando na dona Guga lá no Google, como diz, né? Porque não é legal. Eu sempre obedeci a minha médica, meus médicos, né? Então, sempre é legal também ficar ouvindo o médico, não ficar buscando aleatórios por aí. Sempre buscar boas referências. Boas né? Boas referências. referências. o mais Boas importante. referências. Isso é muito importante. A essa altura você tem que tomar muito cuidado com a internet, tem que tomar muito cuidado com redes sociais. Não é legal, não. Não, buscar realmente referências que vão te
que vão te somar força, que vão ajudar a atravessar por esse momento. Sim. Existem comunidades. As comunidades pra são isso. muito Tem, importantes, tem. né? Sim, O contato tem de um com o comunidades. outro, o que um passou, Tem grupos, como está né? vivendo, as É legal. orientações. Nada como É. relacionamento, né? E uma apoiando a outra. A Isso é outra, muito o importante. apoio é muito Uhum. importante, né? Muito. João, um recado, uma mensagem? Olha, hoje nós viemos aqui falar um pouco sobre essa experiência da fé, da resiliência. E o recado que eu deixo aqui para esse programa de hoje é: a vida não é fácil. A vida não é fácil e pode ter certeza que não será. Os desafios eles vão continuar existindo, eles devem continuar existindo e eles precisam continuar existindo. Porque é exatamente quando lidamos com situações adversas, que são exatamente aquelas que eu não quero passar, mas que elas estão batendo na porta, são momentos assim que eu saio da zona de conforto. São momentos assim que eu sou desafiado a sair do casulo. E olha que interessante. O exemplo da borboleta. Antes de ser borboleta, é uma lagarta. Para que ela possa viver a metamorfose, ela precisa passar por uma experiência de resiliência muito forte. Ela precisa quebrar o casulo. Ela precisa fazer muita força, tem muita resistência para poder quebrar o casulo, e se ela não fizer isso, ela nunca se transforma em borboleta. É uma experiência de aprendizado pra gente. Nós, como seres humanos, só aprendemos certas lições quando atravessamos, quando enfrentamos. Viver é a regra, acreditar é o caminho e persistir é a garantia de chegada. O que nos torna fortes não é ser durão. Ser durão não torna ninguém forte. Pelo contrário, ser duro na queda só te desgasta. O que nos torna forte é a capacidade de nos reerguer após a queda. Lembra do exemplo do bambu? Ele pode até quebrar, mas brota. Brota, tem que ser assim. É isso. A vida é difícil, mas vamos ter A fé, vida né? é difícil, mas se não fosse difícil, não teria Mas graça. Não teria Não teria graça. graça. A fé vai nos ajudar a gente ser mais Ela, leve, né? nos desafia, né? É, o tempo todo. Não teríamos todo. histórias para contar, não é Não verdade? teria, não. Colecionaria muitas Exato, histórias. exato. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tantos ensinamentos, tanta sabedoria, isso é muito bom, muito gostoso. E quero deixar um abraço para todos vocês que estão aqui acompanhando o Propositivo, vocês que ficaram curiosos com o Cruzeiro Católico, acesse o site www.cruzeirocatólico.com.br. Tenho certeza que será uma experiência incrível e eu quero agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês aqui. Voltamos mais vezes, né, para falar. Com certeza. Com Eu amei. certeza, né? Obrigada pela Eu oportunidade. que agradeço sempre. Foi um Gente, prazer. um grande abraço, até o próximo programa.